Oremos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por podermos estudar e rever a história e também as profecias. Dá-nos teu Espírito e iluminação. Nos abençoa, vem estar conosco, nos guarda do mal e das distrações e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. O Império Persa tinha sido representado por que animal? Urso. Eu não mencionei para vocês, mas eu queria mencionar agora. O urso é descrito com um lado levantado. Por que ele estava com um lado levantado? Porque era os medo-persas. Primeiro vem mais destacado. Então, os medos eram mais fortes. Só que depois os persas ganharam a ascendência. E ele também tinha 3 costelas na boca. Isso representava 3 reinos que ele ia dominar. Então, Babilônia, a Lídia e o Egito. Muito bem, agora a gente passa para o Império Grego. Tá? A gente vai ver como é essa transição entre o Império Persa e o Império Grego. A gente já tinha visto a transição entre o Império Babilônico e o Medo-Persa. Então agora a gente vai passar do Medo-Persa para o Grego. E esse Império Grego é representado por um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O leão babilônico tinha 2 asas. O leopardo grego tem 4 asas, mostrando que ele é mais rápido. A velocidade de conquista dele é ainda maior que a dos babilônicos, que já tinha sido rápida. Nabucodonosor tinha conquistado rapidamente um grande território. E as 4 cabeças, elas também são representadas em Daniel 8, quando aquele chifre grande na cabeça do bode se quebra em 4 chifres, 4 partes. Ele vai se dividir em 4 partes, que representam os 4 reinos que surgiram da Grécia, cada um liderado por um dos generais de Alexandre. A gente vai ver isso já. Em Daniel 8, é apresentado um carneiro que ele está dando marradas para vários lados, várias direções do compasso. De repente, vem um bode peludo com um grande chifre na cabeça, sem tocar o chão, ele está correndo muito rápido. E ele vem e ele acerta o carneiro, e ele mata o carneiro, pisoteia o carneiro. Esse bode peludo é o Império Grego. Esse grande chifre, o anjo identifica como sendo o primeiro rei. Então agora a gente vai ver a questão de Alexandre. Alexandre, também chamado de Alexandre o Grande, ele era filho de Filipe da Macedônia, que não era um rei bom. Ele tinha conquistado a Grécia de um modo que os gregos sentiam que foi injusto. E Alexandre era bem jovem. Filipe foi, se não me engano, ele foi assassinado. E Alexandre então se viu agora como sendo o novo rei, mas ele era jovem, bem jovem mesmo. E Demóstenes, que era muito bom na fala, ele era de Atenas, ele foi bem ativo em opor-se a Alexandre. Caçoava dele, caçoava como sendo um menino apenas, que não ia ter capacidade de vencer. E Alexandre teve que provar que ele era capaz de vencer e que ele era capaz de liderar o exército grego, as forças gregas, contra os persas. Então o que ele fez? Ele foi e atacou um certo povo mais ao norte da Grécia, e ele rapidamente fez isso, rapidamente venceu e subjugou todos eles. Depois ele veio e eliminou uma cidade que não tinha atendido ao chamado que ele tinha feito para a guerra. Eliminou, queimou, destruiu, matou todo mundo. Então o povo falou, uau, esse aí, acho que ele vai conseguir. E ele dizia, nós temos que nos vingar
dos persas. Eles queimaram Atenas. A gente vai lá queimar a cidade deles. Mesmo princípio do egoísmo sendo atuado. Então, quando eu e você sofremos um dano, alguém faz algo mal, e a gente fala assim, vou me vingar, vou fazer de volta para a pessoa o que ela fez para mim, você vai estar agindo com base nesses princípios. Princípio ruim. Egoísmo. Não vai ter a bênção de Deus e muito provavelmente vai ser para o seu mal. Você pensa que está fazendo mal para o outro e possivelmente vai estar também. E está fazendo mal para si. Deus diz assim, minha é a vingança, eu retribuirei. E Jesus, quando o injuriavam, ele não injuriava de volta. Quando esbofeteavam, ele não revidava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Imagina, chega, dá uma paulada, uma bofetada no rosto dele, ele não revidava. Ele entregava ao Pai, falava, Pai, estão fazendo isso. Deus julga retamente. E coisa horrível cair nas mãos do Senhor. Então, cada um de nós precisa, na nossa vida, aprender a agir com base no altruísmo, não no egoísmo. Então, Alexandre preparou o exército, foram mais ou menos 40 mil gregos no exército. E eles seguiram Alexandre, eles cruzaram o Hellespont de novo, mesmo lugar que Xerxes tinha usado para cruzar para lá, ele usou para cruzar para a Ásia Menor. E logo no começo ele encontrou um grupo de soldados persas, facilmente destruiu esse grupo. E ele teve uma batalha grande, perto do rio Grânico. Essa foi a primeira batalha dele. Venceu. Aí ele foi seguindo, andando pelos territórios de Dario. Os soldados de Dario, em vez de serem corajosos, fiéis e ousados, eles tremiam de medo de Alexandre. Porque cada lugar que ele chegava, ele conquistava muito rápido. Então várias cidades começaram a falar, nós somos por Alexandre, nós estamos do lado de Alexandre. E se declarar em favor dos gregos, mesmo em território persa. Chegou um lugar que ele teria muita dificuldade de passar. Era um lugar com rochas, com um caminho bem estreito. Os persas poderiam ter resistido a ele facilmente, mas não deixaram o lugar protegido. Ficaram com medo. E ele passou. Aí ele chegou na cidade de Tiro. Tiro era uma cidade que já existia na época de Nabucodonosor, na verdade existia na época de Davi. Lembra que Irão, rei de Tiro, lembra que Salomão comunicou com ele, Irão, rei de Tiro? E Nabucodonosor tinha destruído a cidade de Tiro e os tírios tinham saído dali, que era na costa, eu vou mostrar aqui, A velha cidade de Tiro era na costa. Eles tinham saído dali e eles tinham feito então a cidade deles numa ilha e cercaram de muros. Vocês estão vendo aqui ao redor? Tudo isso aqui é muro, E aqui tinha o porto. Todo esse muro era para proteger de invasão externa, então eles pensaram, ninguém vai conseguir entrar aqui. Alexandre veio e falou para os tírios, olha, se unam a mim, caso contrário, ai ai, eles vão morrer. E eles falaram assim, não vamos nos unir a você. Ele falou, não? Então tá bom. Aí ele mandou a frota dele de navios, né? Ou a luta de navios, e os tírios resistiram à invasão. Eu não sei se era para invadir ou só para lutar, mas sei que os tírios resistiram. E Alexandre ficou pensando, e agora? O que eu faço? Como que eu vou vencer os tírios? Então o que ele fez? Ele teve uma brilhante ideia, que era pegar
tudo que tivesse de material aqui, jogar no mar e fazer uma ponte não, uma estrada, até chegar à ilha. O problema é que tinha 700 a 800 metros de distância da costa até a ilha. Imagina você fazer isso no mar. Fala, vamos aterrar aqui? Quase 1 quilômetro para frente? E é o que ele fez. E os tírios, certamente com muito medo e apreensão, viram essa pista chegando mais e mais perto da cidade deles. E quando chegou ali, facilmente a cidade de Tiro foi conquistada. Que Alexandre pôs torres móveis, e aí os soldados entravam por cima. Eles não tiveram chance. Eles pensaram que eles estavam seguros, mas não estavam. Só que essa invasão de Alexandre, né? Ela foi também para cumprir um verso bíblico em que Deus diz que Tiro seria arrastada para o mar. Ela ia ser lançada no mar. Ou seja, o próprio pó da cidade foi lançado no mar. As pedras, as casas, eles tiveram que rapar tudo que deu para poder encher e fazer a estrada. Para vocês verem como Deus diz as coisas e nada nesse mundo pode impedir o que Ele falou de acontecer. Ele fala e vai acontecer, mesmo que seja centenas de anos depois. Porque quando a palavra de Deus é pronunciada, a coisa acontece. Por isso Deus tem poder de falar e aparece bilhões de estrelas. Ele falou. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E é por isso também que Deus não pode mentir. Porque quando Ele fala, se eu olhar para essa porta e falar que ela é azul, vocês vão falar que eu estou mentindo. Estou enganado. Porque todo mundo sabe que ela é marrom. Mas se Deus falasse que a porta é azul, o que ia acontecer? Ela virava azul. Porque a palavra dele tem o poder de fazer a coisa acontecer. Unicamente a palavra dele. E também é por essa razão que uma profecia dita centenas ou milhares de anos antes acontece exatamente na hora que foi planejada por Deus. E não há nada que possa impedir. É por isso que quando chegou a hora, as crianças começaram a louvar Cristo. E os fariseus disseram, mestre, manda eles pararem. Eles estão falando, Hosana ao filho de Davi? Que isso? Jesus falou assim, se eles se calarem, o que vai acontecer? As próprias pedras vão falar. Por quê? Porque era a hora de falar. A profecia tinha sido dada, a palavra de Deus tinha sido falada. Se as pessoas parassem de falar, as pedras começavam a falar. E também é por essa razão que quando chegou o terceiro dia, era impossível que ele ficasse preso pela morte. Vocês entenderam essa frase? No livro de Atos? Pois quando chegou ao terceiro dia, era impossível que ele ficasse preso pela morte. Não era possível. Porque a profecia já tinha sido dita que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mesmo que se juntassem todas as hostes das trevas para segurar aquela pedra, a coisa ia abrir. Era impossível de segurar Cristo na morte. Então, quando a palavra de Deus é falada, a coisa vai acontecer. Tiro foi invadido. A antiga cidade de Tiro foi lançada ao mar, segundo a palavra do Deus vivo. Assim como Deus falou. E Tiro foi conquistada. Isso parecia um feito impossível, inaudito, inacreditável. Mas ele aconteceu. E sabe o que ajudava quando tinha essas grandes dificuldades? E Alexandre conseguia ganhar? Sabe o que acontecia?
O povo das outras cidades tremia de medo. Eles falavam, ele conseguiu tomar a Tiro, que é impossível, desfalecia o coração deles. Ele saiu de Tiro e ele foi em direção a Jerusalém. Sabe o que ele queria fazer em Jerusalém? Punir Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha mandado um pedido de socorro, de ajuda, para todas as cidades ao redor de Tiro. Falando assim, me ajudem aqui para eu ganhar de Tiro. Se vocês não ajudarem, eu vou destruir vocês, vou queimar vocês. Jerusalém tinha respondido para ele, nós somos súditos de Dario. Não podemos ajudar vocês, senão a gente vai estar traindo o nosso líder. Ele falou, então vocês vão ver, assim que eu terminar aqui, eu vou acertar as contas com vocês. Ele terminou Tiro, os judeus deviam estar tremendo de medo. E ele fez a marcha para Jerusalém. Quando ele estava indo para Jerusalém, o líder da cidade, eu acho que foi o sacerdote, o sumo sacerdote, falou para eles arrumarem a cidade com coisas de festa. Porem os muros nas coisas, um monte de ornamentos de festa. E ele mesmo saiu da cidade com roupa de sumo sacerdote, seguido de um monte de sacerdotes e gente festejando, alegre, feliz, para encontrar Alexandre. Não sei por que eles fizeram isso. Não entra na minha cabeça, mas eles fizeram isso. Alexandre estava vindo com o exército dele, faminto de guerra, de destruição, de vingança. Quando ele viu esse grupo vindo, ele mandou todo mundo do exército dele parar. Parem. Todo mundo parou. Ele desceu do cavalo, foi andando em direção ao sumo sacerdote, só ele. Chegou e se prostrou perante o sumo sacerdote. O amigo dele falou assim, Alexandre, você está doido? Você que é adorado pelo mundo, vai adorar esse homem aí? Ele falou, não, eu não estou adorando ele. Eu estou adorando esse nome que está na tiara dele. Aí o homem não entendeu. Ele falou assim, antes de eu cruzar o Helesponto, lembra aquele lugarzinho? Passar da Europa para a Ásia Menor. Antes de eu cruzar o Helesponto, alguém à noite, em sonho, me apareceu. E tinha essa roupa. Eu nunca vi essa roupa antes. E eu só vi no meu sonho e nessa pessoa. Portanto, deve ser essa pessoa do sonho, que é o chefe dele, que me apareceu. E me disse assim, cruza o Helesponto e eu vou ser com você. E você vai conquistar. Eu obedeci a voz. E eu vi que só tive vitória até agora. Então sabe o que ele fez com Jerusalém? Ele não cobrou imposto de Jerusalém, deixou a cidade livre, não destruiu a cidade, e ainda falou para os judeus assim, quem quiser seguir a mim e se unir ao exército, vocês vão poder observar os costumes judeus no meu exército. Ou seja, eles podiam guardar o sábado, podiam não comer carnes imundas, podiam continuar sendo judeus e no exército dele. E deixou Jerusalém em queda. Vocês acreditam nisso? Ou seja, recapitulando, Deus apareceu para Nabucodonosor, o maior império mais poderoso que já existiu. Não maior de extensão, mas mais grandioso. Deus se revelou para Ciro, chamando ele de meu ungido. O próprio Daniel mostrou para Ciro, falando, o Deus do céu te chamou pelo teu nome, Ciro. Mais de 100 anos atrás ele chamou você por nome. E Ciro acreditou no Deus do céu e deu a ordem de Jerusalém ser restaurada. E Deus se revelou para Alexandre o Grande. E sabe para quem mais teve uma chance dessas? Grandiosa chance? Nero. Sabiam disso? O apóstolo Paulo, pessoalmente, se apresentou diante de Nero. Apelou para Nero. Nero quase se entregou, mas não se entregou. E pouco depois ele morreu.
Ou seja, nos 4 grandes impérios, Deus esteve, pelo menos em alguma hora, algum momento, ele se revelou praticamente pessoalmente para o líder daquele império. Isso para mim é marcante. A gente estuda história na escola, Deus não é nem mencionado. Eles mencionam os impérios como se fossem eventos do acaso. Mas não. A mão do Criador dos céus e da terra estava lá dirigindo cada um desses impérios. E quando chegava um momento de que aquele império estava tão entregue ao mal, ao vício, à imoralidade, à maldade, ele tinha que remover aquele império e deixar o próximo subir. Deus mantém uma conta com as nações. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Deus mantém uma conta com as nações? É o que o Espírito de Profecia fala? E ela diz, quando os algarismos chegam a um certo número, termina o tempo de prova daquele lugar. Por isso que os cananeus, que faziam coisas horríveis, não puderam ser destruídos na época de Abraão. É por isso que Deus falou assim, eu vou trazer vocês para morarem aqui de novo, mas não ainda. Não ainda. Até que chegue a medida da iniquidade dos cananeus, do povo dessa terra. Não tinha chegado ainda? Eles estavam lá vivendo. Quando chegou, Deus trouxe Israel. Israel destruiu os povos de Canaã. Vocês entenderam isso? Fez sentido? É um pensamento sóbrio, não é? E assim como tem essa conta com as nações, também tem um limite para o ser humano, para cada indivíduo. Não devemos brincar com Deus. Com o Senhor não se brinca. De Deus não se caçoa. Nós não devemos tratá-lo como alguém que é igual ao nosso. Alguém que você pode chegar e dar um tapinha na costa. Perguntar, e aí, como é que tá? Nada disso. Deus é Deus no céu e nós estamos aqui na terra. Nós somos pó e cinzas. É isso que diz a Bíblia, livro de Jó. Nós somos pó e cinzas. Então devemos ter respeito ao grande Deus, o Deus eterno. A próxima parte que Alexandre foi conquistar, a próxima grande dificuldade foi a cidade de Gaza. O cerco de Gaza foi outra das façanhas de Alexandre. Quando ele chegou na cidade, os engenheiros dele, os engenheiros gregos, disseram, Alexandre, essa aqui não dá. Essa é inexpugnável. Não adianta nem tentar. Ele falou, não, vamos tentar. E ele... antes dele chegar a Gaza, eu não lembro exatamente qual momento foi, mas ele teve a segunda grande batalha com Dario. Então Dario ajuntou centenas de milhares de soldados, cavaleiros. Não sei se foi nessa ou na próxima batalha, acho que foi na próxima, que ele teve elefantes. Primeira vez que elefantes eram usados na guerra, elefante de guerra, e ele ajuntou assim arqueiros, tudo que é gente capaz e tal, e pôs tudo num corredor ladeado por montanhas. Então só o grupinho da frente que conseguia lutar, o resto estava tudo parado esperando. Alexandre com 43 mil homens, Dario com 1 milhão de pessoas. Eles chegam, cada um de um lado do rio. Quem que dá a ordem de ataque? Alexandre. Quem sai na frente para atacar? Alexandre. Ele pula na água. E os soldados vão atrás dele. Não deixa ele sozinho. E eles vão, e eles sobem a rampa do outro lado do rio. Sabe quem que tem a maior vantagem? Quem está em cima ou quem está embaixo? Em cima. A guerra é sempre assim. Quem está em cima tem muito mais vantagem que quem está subindo. Os gregos estão subindo o barranco, saindo do rio. E o Alexandre ficou com a ala direita,
acho que foi isso. Esqueci o nome do rapaz, do amigo dele, que ficou com a ala esquerda. Ele venceu a ala esquerda de Dario, voltou e ajudou o amigo dele a vencer a ala direita de Dario. Quando eles começaram a lutar, Dario viu os primeiros persas caindo, ele virou sei lá se era camelo, o cavalo dele, e foi embora. Imagina você sendo soldado de um rei assim, e você vê, peraí, a gente está numa guerra, e o rei vira a costa e some. Eu falo assim, eu também não queria morrer, né? Se ele não quer morrer, eu também não. Se para ele tanto faz se a gente vence ou perde, vamos embora também. Então aqueles 1 milhão de soldados, correram. E Alexandre então ganhou a segunda batalha. A batalha de Issus. Então a primeira foi Grânico, a segunda foi Issus, e a terceira foi perto do rio Arbelas. E aí Alexandre vai lutar contra Gaza. Em Gaza, ele faz então 3 plataformas. Eu não sei se vocês estão vendo aqui 3 coisinhas amarelas. Aqui, 1, 2, 3. Tá vendo? Esse aqui eram morros que ele fez para tentar tomar a cidade. Então é uma estrutura de madeira com armação, é uma construção mesmo grande para os soldados poderem subir. Em um momento de descuido, não sei como é que chama, gazitas, saíram da cidade, do muro, e tocaram fogo nessas estruturas que queimaram todas. Alexandre ficou furioso. Era uma preparação ali de um bom tempo. Sabe o que esse homem fez? Ele deu uma ordem que parecia impossível de cumprir. O muro de Gaza era alto. Ele falou assim, façam um muro mais alto do que a cidade ao redor dela inteira. Imagina você ser um soldado de Alexandre. Mas é claro, você já tinha visto tanta coisa que ele conseguiu fazer, que você fala assim, acho que vai dar certo, né? Então o que eles fizeram? Fizeram essa tremenda, incrível tarefa de construir um muro mais alto do que o muro da cidade ao redor dela toda, num espaço de pouco tempo. Assim que eles terminaram isso, os gazitas não podiam nem sair, eles estavam mais para baixo agora, porque Alexandre, o muro ficou mais alto, aí os gregos invadiram Gaza e tomaram Gaza. Que coisa incrível. O povo falava, mas Gaza era inexpugnável. Mas não para Alexandre. De repente chegou uma carta de Dario para Alexandre. E a carta dizia assim, olha, tudo que você conquistou até agora vai ser seu. Eu te dou isso e aquilo. Eu peço só que você devolva minha mãe e minhas irmãs. Porque naquela segunda batalha, quando Dario saiu correndo, Alexandre capturou a mãe de Dario e as irmãs dele. E deixou elas como reféns. Então ele falou, devolve minha mãe e minhas irmãs. Você vai ser o segundo no reino. Tudo que você tem até agora, tudo que você conquistou até agora, fica para você, eu fico com a outra parte. E a gente trabalha assim, e a gente fica amigo. O amigo de Alexandre, que eu esqueci o nome, disse assim, se fosse eu aceitava esses termos aí. Imagina, a gente vai parar a guerra, não tem mais perigo, já conquistamos tanta coisa, vamos ter dinheiro, acabou a guerra. Aí Alexandre olhou para ele e falou, realmente, se eu fosse você, eu daria essa resposta. Mas como eu não sou você e eu sou Alexandre, eu tenho que dar uma outra resposta. Aí ele mandou escrever. Escreve aí. Primeiro, você só está me oferecendo metade do reino. Mas você está tomando a outra parte. Eu quero o reino todo. Não quero metade. Você já está me roubando. Segundo, vem aqui como homem e se apresente perante mim e fale. Não fique mandando carta. Se você vier aqui, você vai ver que eu vou agir de um jeito bom. Mas você tem que fazer uma coisa quando você vier.
Você tem que reconhecer que eu sou o chefe. Que princípio é esse? Vocês estão vendo como esse princípio está sempre lá? Em tudo que a gente faz. É ou egoísmo, ou altruísmo. E eu vou, infelizmente, dizer para vocês que a maioria das coisas que a gente faz é baseada em egoísmo. Mesmo entre o povo de Deus. Ele falou, vem aqui e me reconheça como chefe. E eu vou te tratar bem. E mandou essa resposta para o Dario. Dario achou que isso seria demais. Então ele preparou mais uma vez um exército de 1 milhão de pessoas. Aí ele pegou elefantes. Imagina, elefantes de guerra. E falou assim, vamos lá. O problema da batalha número 2 foi que a gente estava preso num canyon, num estreito. Então agora a gente vai fazer a batalha num espaço bem aberto. A gente vai remover as pequenas colinas ou elevações para que a cavalaria possa fazer as manobras, porque os persas tinham boa cavalaria. E a gente vai ganhar desse povo aí. Então tá bom, preparou aquele exército. E eles foram para o 3º encontro. Infelizmente, ou felizmente, não sei, a 3ª batalha foi uma repetição da 2ª. A ala que Alexandre estava ganhou, aí ele veio e ajudou o amigo dele, venceu a outra. Dario saiu correndo assim que ele viu gente cair, e Alexandre foi atrás dele dessa vez. E eles foram seguindo, perseguindo o exército grego, perseguindo Dario. Dario, quando ele viu que ele estava em apuros, alguns homens fizeram ele montar no cavalo, só que eles meio que raptaram Dario, do exército dele mesmo, raptaram para pedir uma recompensa para Alexandre. E eles fugiram. Alexandre, quando ficou sabendo disso, mandou o exército dele mais rápido ainda, que ele falou, eu quero resgatar o Dario, não quero que eles matem ele, eu quero que ele me reconheça como chefe. Então, ele tentou socorrer o Dario. Quando aqueles homens lá, eu esqueci o nome deles, era com B, um deles, viram que o exército de Alexandre estava chegando e que eles não iam conseguir escapar, e Dario recusou seguir com eles na montaria, eles viraram para trás e flecharam Dario. Os soldados de Alexandre chegaram, Dario ainda estava vivo, mas estava morrendo. Quando Alexandre chegou, ele já estava morto. E Alexandre se desesperou. Chorou copiosamente. Pranteou mesmo. Cobriu Dario com um manto real, sabe? Pegou ele, mandou fazer um funeral tremendo, de honra, para Dario. Porque ele não queria que ele morresse, ele queria só o reconhecimento. Olha que incrível isso. Ele não era normal, eu posso dizer isso. Ele era um pouco diferente. Em 10 anos ele conquistou o mundo conhecido da época. Começou com 23, foi até 33. Aí ele seguiu conquistando, foi até a Índia. Índia aqui, ó. Ele foi até o limite da Índia. Os soldados dele que estavam vindo por aqui, ó, falando, Alexandre, chega. Você está indo para o leste? Olha, ele saiu daqui, ó. Foi indo em direção ao leste. Eles se recusaram a ir para frente. Não, a gente não vai mais não. E ele se viu forçado a fazer a volta e ir mais para onde era o mundo conhecido. Eu acho que ele teria chegado aqui, lá na China, lá na Coreia. Não sei, né? Aí ele fez a volta e ele foi até uma cidade. Sabe que cidade foi? Que ele fez a capital dele? Alexandria faz sentido, né? Mas a principal cidade onde ele ficou até o fim foi Babilônia. E ele ficou no palácio de Babilônia. E possivelmente fosse o mesmo palácio que 200 anos antes alguém tinha tido uma visão de que haveria uma sequência de impérios. E agora estava no 3º império. Que incrível isso. Como Deus sabe o futuro. A gente fica assim, de boca aberta.
E aí ele começou a ficar muito mal. Ele matou o amigo dele que tinha salvado ele da morte. Ele estava violento com todo mundo. Todas as pessoas. Era perigoso ser amigo de Alexandre. Porque ele bebia muito. E na hora da ira, ele fazia coisas terríveis. Um dos principais passatempos dele, sabe o que era? Caça a homem. Soltavam um infeliz na floresta e saía todo mundo caçando mesmo. Era o passatempo deles. Manhunt. E ele começou a beber tanto. Esse rapaz que ele matou, esse amigo dele, ele matou na hora de ira, né? Ele não queria matar. Mas estava bêbado, se irou, matou. Esse rapaz tinha salvado ele uma hora que um soldado inimigo estava para matá-lo com uma lança, eu acho. Esse rapaz conseguiu chegar antes e matou o inimigo antes dele conseguir matar Alexandre. E ele assassinou esse amigo dele. Uma vez eles estavam bebendo. E eles começaram a competir. E por incrível que pareça, é incrível, mas ele tomou vários litros de álcool. Não sei se foi 7 litros, uma coisa assim. Litros. Foi tanto álcool que parece incrível que ele tenha bebido. Ele tomou a taça de Hércules, mais não sei do que, mais não sei do que. Foram várias coisas. Que ele entrou imagino eu, num coma alcoólico. E ele ficou por dias nesse coma alcoólico. E esses últimos dias são descritos assim com um certo detalhe no diário de Alexandre, que depois foi encontrado, foi preservado e tal. Então tem várias coisas que acontecem ali. E perguntaram para ele assim: quem vai reinar no teu lugar? Ele tinha um filho chegando na barriga de Roxana, sua mulher. Ele tinha um irmão que acho que era imbecil, não tinha muita capacidade. Ele tinha um tio. E sabe qual foi a resposta dele? Perguntou: quem vai reinar no seu lugar? Qual foi a resposta dele? De novo, o egoísmo. O mais forte. Ele morreu. Aos 33 anos de idade, eu acho. Ele conquistou o mundo todo, mas não conquistou a si mesmo. Ele não conseguiu conquistar seus desejos, suas tendências. Ele era dominado pelo álcool. Outros são dominados pelo fumo, outros por drogas, outros por pornografia, outros por imoralidade, outros por mentira. Mas tudo isso são cadeias que nos prendem. Ele estava preso. Ele não conseguiu conquistar a si mesmo. Ele morreu. Ele está perdido. Morreu fora de Cristo. Ele deixou 30 e alguma coisa, não sei se é 32, 35, hábeis generais. Depois que ele morreu, ele tinha muitos generais. E eles dividiram o império dele em vários pedaços. Mas aí é lógico. Por que ele ganhou um pedaço maior que o meu? Não, vamos resolver isso na força. E aí lutavam. No final, ficou Antígono e mais 4. E aí esses se uniram contra Antígono, destruíram Antígono, o filho dele, e ficaram 4 generais que dividiram o Império Grego para 4 partes diferentes. Isso aí é na morte dele, no leito de morte. Um monte de generais e tal. O filho dele morreu. Vários foram morrendo. Ninguém podia ficar no caminho do poder. Porque o egoísmo é assim. Ninguém pode estar na minha frente, senão eu uso o que for preciso para remover a pessoa. Esse é o egoísmo. O eu é o principal. E os generais dele que sobraram eram representados pelas 4 cabeças do leopardo. Então vocês têm aqui, vários nomes: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E é fácil de decorar o lugar que eles ficaram, tá? Você faz um relógio no sentido horário assim. Então,
Grécia e Macedônia, Cassandro. Lisímaco ficou com a Ásia Menor. Seleuco com o leste e a Síria e Palestina. E Ptolomeu, Palestina não, o leste e a Síria. E Ptolomeu ficou com Egito e a Palestina. E a Arábia, Lídia. Então, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu ao sul. Esses guerrearam e deixaram de guerrear. Se você acompanhar a primeira parte de Daniel capítulo 11, você vai ver que eles fizeram guerras contínuas, especialmente o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte era o que dominava a Ásia Menor, ou seja, o que é o território da Turquia. Seria a Síria, vamos dizer, Síria. Quando eu digo Turquia, eu digo Seleuco, mas porque ele conquistou o território de Lisímaco, tá? No fim, esses 4 acabaram se tornando praticamente 2. Ou a Bíblia foca nesses 2. O que dominou a região da Síria e Ásia Menor, e o que dominou a região do Egito. Então você vai ver rei do norte, rei do sul, rei do norte, rei do sul, e um guerreia contra o outro, aí ele invade, aí depois ele volta. Aí um dá a filha para casar com o outro. Aí a filha, isso não ajudou ele. E vai essa guerra contínua. Tá? Esses aí são os reis do norte e rei do sul de Daniel 11. Aí o império foi ficando cada vez mais vil, mais sujo moralmente, espiritualmente, né? Mais pagão, mais mau. E com o luxo veio todo tipo de vício. Até que chegou o momento de um outro império ter que surgir. Então agora a gente chega nesse homem aqui, Antíoco Magno, ou Antíoco o Grande. Esse homem foi o pai de Antíoco Epifânio. Já devem ter ouvido falar, né? Já ouviram falar de Antíoco Epifânio? Não? Já? Quem foi ele? O que ele fez? O povo diz que ele foi o que ia profanar o templo. Que seria o chifre pequeno, que ia profanar o templo. Por que eles falam isso? O chifre pequeno, tá? Antíoco Epifânio. Mas por que eles dizem isso? Eles estão errados, tá? O chifre pequeno não é Antíoco Epifânio. O chifre pequeno é o papado. O papado. Mas o papado interpretou e jogou essa interpretação para o mundo de que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno. Por quê? Para tirar a responsabilidade de si. Então, o chifre pequeno ele cresce e ele cresce grandemente. E ele faz guerra contra o povo de Deus, fala contra o Altíssimo e ele tem muito poder. Guerreia contra o Altíssimo, vence, domina eles por um tempo, metade de um tempo. Aí você fala assim, mas peraí, esse chifre pequeno é esse reizinho. Antíoco Epifânio era tão ruim, tão incapaz, que ele não conseguia se manter no poder, ele foi fraco, fraquíssimo. A única coisa que ele fez que faz as pessoas falarem assim, tem que ser ele, é porque ele invadiu Judá e sacrificou um porco no altar do templo. O que é isso? O chifre pequeno ele não faz isso. Esse profanar o templo na verdade, depois fala da purificação do templo, né? É algo muito maior do que matar um porco no altar. Entendeu? Mas quem criou essa interpretação? A Igreja Papal, a Igreja Católica. E por que eles criaram isso, essa interpretação? Por que eles criaram a interpretação de que alguém outro é o anticristo? Esse que vai vir no futuro. Não, o anticristo era Nero. Mas não é a gente. Não é a Igreja Católica, não é o papado. Por que eles criaram essa interpretação? Porque os reformadores protestantes estavam falando, o chifre pequeno é a Igreja Católica.
O anticristo é a igreja papal. O homem do pecado é eles, o filho da perdição. E eles falam, não, estão identificando a gente como isso? Então vamos criar duas alternativas. Uma para o passado e uma para o futuro. Por isso que tem preterismo e futurismo. Eu vou explicar rapidamente o que é cada uma. Preterismo, pretérito é passado, certo? Quer dizer assim, as profecias se cumpriram no passado. Então, Antíoco Epifânio era o chifre pequeno, Nero era o anticristo. E o que é a igreja papal? Não é nada, é a igreja de Deus. Ou o anticristo vem no futuro agora. Vai ser esse homem aí que vai sentar lá no templo em Jerusalém. Ele vai reinar por 3 anos e meio. A igreja vai ser arrebatada. Então tem o arrebatamento secreto. A pessoa está, vamos supor, um cristão é piloto de avião, ele está pilotando avião, de repente ele é arrebatado, só fica a roupa dele ali. E o avião desgoverna. E os judeus ficam aqui por mais 3 anos e meio, eles voltam a fazer sacrifício e tal. Esse é o pentecostal, exatamente. As igrejas protestantes mais tradicionais, segundo eu entendo, creem no preterismo. As igrejas pentecostais creem no futurismo. Mas o protestantismo cria em historicismo, isso é, que as profecias se cumpriram ao longo da história, que é o que eu estou mostrando para vocês. Só que eles acabaram mudando de ideia e eles não aceitam mais essas verdades. Eles aceitaram a história de Roma. Quando que surgiu essa proposta de Roma? Durante a Reforma Protestante. Lembra que Lutero estava trabalhando por Deus, instruindo o povo sobre justificação pela fé, ajudando as pessoas a se libertarem de Roma, e vários países estavam se declarando em favor da Reforma Protestante. Lembram disso? Chegou uma hora que a igreja papal estava perdendo território, e eles falaram assim, temos que fazer alguma coisa. E eles convocaram um grande concílio. Alguém lembra o nome desse concílio? Concílio de Trento. Concílio de Trento. Esse concílio durou quase 20 anos. E ali foi instaurada a ordem jesuíta. Ali, Luís de Alcázar e Francisco Ribera, jesuítas, receberam a incumbência de achar outras interpretações para as profecias. E eles criaram, um criou o preterismo e outro criou o futurismo. E hoje as igrejas protestantes abraçaram ou esse ou aquele e deixaram o que era protestantismo antes. E praticamente há um grupo só, uma igreja, que continua com a interpretação historicista, que é a Igreja Adventista. E mesmo assim, tem gente aqui dentro que se julga alguma coisa tentando mudar a compreensão que a gente tem. De pouquinho a pouquinho minar a base. Reinterpretando as trombetas, reinterpretando a questão do anticristo, reinterpretando até sabe o quê? A questão de lei dominical. Olha, eu fiquei surpreso de ver um supostamente grande teólogo americano dizendo que ele não acha que vai ser assim não. Esse negócio de sábado não vai ser assim não. Falando, não acredito, não dá para entender isso. Como que a gente está ficando tão cego? Por isso que a gente não pode estar seguindo homens. Não sigam homens. Sigam assim diz o Senhor. Sigam o que está na Bíblia e no Espírito de Profecia. Deixem de seguir homens e admirar homens. Sigam o Senhor Deus do céu. Porque os homens vão falhar com a gente. Nós podemos falhar. Mas o Senhor Deus não falha. Então vamos lá. Antíoco Magno era pai de Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Magno, ele tinha perdido bastante do território do leste. Deixa eu ver se está no mapa aqui. Aqui, eu não sei se foi ele ou o pai dele, mas ele resolveu fazer uma campanha e recuperar tudo isso do leste. E ele fez tão bem, ele conseguiu tão bem, que
ele conquistou tudo de volta. Por isso ele é chamado de Antíoco Magno, ou Antíoco o Grande. E ele se uniu a... Quem que era? Um outro rei. Não sei se foi o rei de Pérgamo. Mas ele se uniu a um outro rei para tentar conquistar o Egito e tomar de um menino agora. Que o pai dele tinha morrido, um dos Ptolomeus tinha morrido. E aí o filho, agora acho que tinha 5 anos, uma coisa assim. E ele falou, vamos então atacar o Egito. E tomar o Egito, a gente vai dividir o Egito para nós. E foi isso que ele tentou fazer. Quando ele estava indo para atacar o Egito pediu ajuda aos romanos. Ele falou, protejam a gente. A gente coloca essas crianças, né? Se eu não me engano era... Não, era uma criança. Puseram sob a tutela dos romanos. Aí os romanos mandaram um dos cônsules deles, eu acho, que chegou lá e disse assim para Antíoco, pode parar. Os egípcios agora colocaram-se sob nossa tutela. Se vocês lutarem contra eles, a gente vai fazer guerra a vocês. Mas o que era Roma? Ah, pera aqui. A gente vai ver já o que era Roma. Roma tinha feito algo tremendo. Alguém reconhece que parte do mapa a gente está vendo aqui? Itália, sim, norte da África. Ali está a parte da Espanha. Então, essa região aqui estava sendo disputada por 2 grandes nações, 2 nações fortes. Roma e... Qual era a outra? Os cartaginenses. Cartago. Cartago ficava aqui, ó. E Roma aqui. Eles estavam vendo quem dominava o mar. E se vocês já ouviram falar, se não ouviram, eu recomendo que pelo menos conheçam alguma coisa dessa pessoa. Um grande general cartaginense chamado Aníbal. Já ouviu falar de Aníbal? Um dos maiores, se não o maior general de todos os tempos. Tremendo homem. Quando ele era criança, ele tinha feito uma promessa para sua mãe. Ele disse assim, eu vou lutar contra Roma. E ele cumpriu isso até o fim, enquanto ele pôde. Os romanos estavam lutando no mar contra os cartaginenses lutando contra Roma. A vitória ia para um lado e ia para o outro, as batalhas. Cada batalha ia para um lado e para o outro. Aníbal teve uma grande ideia. Ele falou assim, ó, em vez de invadir Roma por aqui, que eles estão preparados, eu vou invadir por trás. E o que ele fez? Pegou o exército dele, cruzou o mar com elefantes, com cavalaria, com infantaria, com artilharia, com equipamento de cerco, de tudo. Cruzou o mar e ele veio subindo aqui pela Espanha, passou pela França, cruzou os Alpes, no gelo, perdeu um monte de soldados e elefantes no gelo, ele mesmo ficou cego de um olho, mas continuou, chegou contra os romanos, teve 3 grandes batalhas contra os romanos, venceu as 3. Um tremendo homem, Aníbal. Mas aí por traição, eles conseguiram tirá-lo do poder em Cartago, e aí Roma acabou vencendo, né? Enfim, Roma já tinha vencido a segunda... Não sei se foi a primeira ou a segunda batalha púnica. Púnica dos cartaginenses. Por que púnica? Ela tinha que ver com os... e as púnicas? Me esqueci agora. Mas os cartaginenses, eles eram remanescentes dos tírios. Quando Nabucodonosor invadiu Tiro, alguns deles migraram da cidade e foram lá para o norte da África. Eles estabeleceram uma colônia... agora lembrei. Eles estabeleceram uma colônia fenícia ali.
Mas como o fenício escreve em inglês PH, na verdade eles usam como P, então as guerras púnicas é por causa dos fenícios. Então a guerra dos romanos contra os fenícios, só que morando em Cartago. Voltando então para Antíoco Magno, Roma já tinha vencido uma guerra contra os cartaginenses e já estava ganhando nome e crescendo, crescendo, crescendo. Olha, Roma é tremenda. Desde o começo, tá? Roma era tremenda. E vocês vão gostar de ver como que Roma funcionava. Mas enfim, eles vieram lutar contra Antíoco, porque ele não deu atenção para eles, as ameaças dos romanos. Então eles prepararam as legiões e vieram. Antíoco estava muito bem preparado para a batalha. Ele tinha aqui uma forte cavalaria. Ele tinha o que chamava os catafractes. Tá? Catafractes era a cavalaria pesada grega. Cavalaria pesada. Eles eram mais poderosos, mais fortes do que a cavalaria romana. Os romanos sempre lutavam em 3 linhas. A primeira linha, os soldados mais experientes, e aí a reserva. Essa cavalaria grega chegou e enfrentou as 3 linhas romanas e ela dividiu as linhas no meio. Foi tão forte, tão violenta, que ela desbaratou os romanos que estavam no meio. Em vez deles continuarem a guerra e com aquela cavalaria destruírem as linhas romanas, eles tiveram uma ideia. Eles falaram assim, vamos atacar o forte romano? Se a gente atacar lá, eles não vão ter lugar para voltar. Então eles foram direto para o forte. Só que, não sei porquê, eles não conseguiram invadir o forte. Só que agora Antíoco ficou no campo de batalha sem cavalaria. E os romanos com cavalaria. E com arqueiros. E com infantaria. Então eles vieram e começaram a atacar os gregos. E a ordem dada para os arqueiros foi: atirem nos elefantes. Não atirem nas pessoas, atirem nos elefantes. Então os elefantes de guerra dos gregos estavam agora sendo atravessados por flechas de todo lado. Imaginam um elefante furioso, agora sendo todo atacado. Você já viu um gato bravo? Como que ele age? Ele põe as unhas para fora e faz o quê? Sai dando unhada para onde der, né? Não é isso? Agora você imagina um elefante, todo armado para a guerra, nervoso, batendo para todo lado. O que ele ia fazer? Ele acabava com os soldados ao redor, mas os soldados eram gregos. Não eram os romanos. Então, aquele exército aparentemente melhor de Antíoco perdeu a guerra para os romanos. E aí começa então o domínio romano. Quem eram os romanos? Eles são o quarto império, né? Vocês lembram que no sonho de Nabucodonosor, o quarto império era representado pelo quê? Pelas pernas de ferro. No sonho, ou visão de Daniel 7, o quarto animal tem a semelhança do quê? O primeiro era um leão, parecia leão. O segundo parecia um urso. O terceiro parecia um leopardo. E o quarto parecia o quê? Daniel não dá um nome para ele. Ele não fala assim, esse parecia com sei lá o quê, com um elefante. Não, era com o rinoceronte. Não, ele não fala. Ele fala assim, era um animal terrível e espantoso, que fazia tudo em pedaços e pisava o que sobrava. Tinha grandes dentes e unhas de ferro. Isso era Roma. Era um símbolo de Roma. Roma dividiu o mundo em pedaços. Era incrível isso. Você era um cônsul em Roma, ou você era um tribuno, ou alguma coisa assim. E você queria ter uma província. Então o Senado votava e falava assim, olha, você aqui tem a província da Gália. Vai lá e conquiste. Espera aqui, a Gália não era uma província romana? Mas não, agora pode ir lá. Então a pessoa
armava um exército, pegava ali soldados e legiões, ia para onde ele tinha recebido a província, que não era de Roma, dominava tudo e fazia daquilo uma província de Roma. Fazia tudo em pedaços. Roma tinha diversas províncias. E eles mantinham essas províncias em submissão, em sujeição, por meio do quê? Como que eles dominavam os lugares e mantinham dominado? Por meio da força. Que princípio é esse? Egoísmo ou altruísmo? Dominar pela força. É egoísmo. Só que o problema é que o egoísmo não dura, certo? O altruísmo é que é o princípio eterno. O princípio do egoísmo não é eterno. Ele é passageiro. Então, tudo que Roma estava conquistando, eventualmente deixou de ser romano. Júlio César conquistou a Bretanha, que hoje é a Inglaterra. Ele conquistou pela força. Pouco tempo depois, a Bretanha não era mais de Roma. Ele fez uso da força. Então, vamos lá. Roma já tinha lutado contra Cartago e tinha dominado. Uma outra coisa. No começo, a lenda diz, a história de Roma. Anos 700 e... qual que foi? 750 e... alguma coisa. 753, 2, 8, não sei. Antes de Cristo. Ano Urbis. Ou seja, ano da cidade. Ano de Roma. Ano da fundação de Roma. Eles dizem que Rômulo e Remo foram alimentados por uma loba. Ou amamentados, né? E eles acabaram fundando a cidade de Roma. Já a outra história diz que não foi bem assim, mas enfim, a história é muito antiga, é difícil de averiguar realmente o que foi, né? Só que eles são tidos como fundadores de Roma. No começo, Roma era dominada por reis. Eles tinham reis. Eles tiveram 5 reis. Depois disso, eles expulsaram os reis e eles passaram a ser uma república. Agora me ajudem aí. O que é uma república? É difícil dizer para um europeu, né, perguntar o que é uma república, porque na Europa a maioria não era república. A maioria era monarquia. Já na América, especialmente a América do Norte, foi estabelecida uma república. E essa república começou a ajudar outros países a se tornarem repúblicas também. Mas Roma era uma república há 2.500 anos atrás. Isso é incrível, é muito interessante isso. Eles não tinham rei, eles tinham um senado, eles tinham cônsules, eles tinham tribunos e algumas outras posições. E a melhor definição que dá para dar de república é um governo do povo, pelo povo e para o povo. É um governo do povo. Ele vem do próprio povo. Ele é pelo povo, ou seja, o povo se governa. E ele é para o povo, ou seja, o povo se governa em favor dele mesmo, para o bem dele. Essa é uma república. Mas de todas as formas de governo, a estabilidade da república depende de quanto o povo se autodomina, quanto que eles têm de autocontrole. Porque no momento que eles perdem o autocontrole, a república cai. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Brasil é uma república hoje. Vamos supor que todo senador, todo deputado fosse honesto. Todo legislador, juiz, todos do poder executivo fossem honestos. O que você ia esperar? Que a república durasse ou que terminasse? Durasse. Por quê? O sistema está funcionando. Agora vamos dizer que todos eles, do maior ao menor, fossem totalmente e absolutamente corruptos. Quanto tempo que ia durar a república? Não ia durar. Porque chegava na hora de fazer justiça, a Constituição diz isso, isso, isso. O juiz fala, não, mas a gente vai fazer diferente. Por quê? Porque alguém lavou a mão dele. Dando propina. Então,
não ia funcionar o sistema de leis, não ia funcionar o sistema do executivo, do judiciário, do legislativo, não ia funcionar nada. Então, para a república funcionar, ela tem que ser baseada na questão de autocontrole dos súditos, dos cidadãos, dos republicanos. Muito bem. De todos os povos, é dito que os romanos eram os que mais tinham autocontrole. De todos eles, exceto os saxões. Isso quer dizer, eles sabiam o que era certo e errado, pelo menos na parte civil, e eles se mantinham firmes ao certo e errado. Vou dar um exemplo, um ou dois. Na hora da guerra, no fim de Roma, quando já estava corrupta, sabe quem que lutava? As tribos bárbaras. Os romanos pegavam legionários, como é que chama? Mercenários, traziam para Roma e eles lutavam as guerras. Os nobres, os romanos mesmo, estavam lá deitados nas liteiras deles, comendo fruta e carne e tomando banho quente. Eles tinham banhos quentes. 2, 3 da tarde eles já estavam indo para o banho quente. Com escravos fazendo massagem. Eles não estavam na guerra lá lutando. Eles pagavam para os mercenários lutarem. Agora, no começo de Roma não era assim. No começo de Roma, os nobres é que montavam a cavalaria, a infantaria, iam lá lutar. Teve um rei, esqueci o nome dele, não sei se era Filipe também, ou Pirro, pode ser Pirro. Ele conseguiu invadir a Itália e foi lutar contra os romanos. Teve a primeira batalha, ganhou a batalha. Os romanos perderam dezenas de milhares de soldados. Pirro perdeu um monte também, mas ganhou a batalha. Os romanos não desistiram. Teve a segunda batalha. Os romanos perderam de novo, mas ele perdeu muitos soldados. Mas ganhou a batalha. Aí alguém chegou para congratular ele e falou: olha, parabéns, você ganhou a batalha. Ele falou assim: se a gente tiver mais uma vitória assim, a gente está arruinado. Aí os romanos... Aí ele falou assim, entre em paz comigo. Sabe qual foi a resposta dos romanos? Daqueles romanos originais, dignos, corajosos e que não temiam nada. Eles falaram assim, a gente nem teme, nem se submete a alguma coisa a você. O que a gente quer é que você saia do nosso território. Mas eles tinham perdido 2 batalhas a preço de dezenas de milhares de soldados perdidos. Aí ele falou, bom, só resta lutar, eu não vou embora. Fez a terceira batalha, só que essa ele perdeu feio. Os romanos ganharam. Ou seja, eles não perdiam guerra. O romano não perdia guerra. Eles perdiam batalhas. E eles iam até o fim. Então os romanos, eles tinham essa coragem, essa bravura. E eles eram muito autocontrolados. E eles estabeleceram, então, o Senado, a República em si, né? O Senado, os cônsules, os tribunos. E eles estavam vivendo assim, vivendo bem. Um dos homens que primeiro começou a ver que eles precisavam de um exército contínuo e não simplesmente um chamado. Antes eles faziam assim, tem um inimigo vindo, venham para a guerra. Mas cada um que estava na sua casa, no seu escritório, na sua lavoura, falava, guerra? Vamos lá então. Pegava a sua arma que tivesse em casa, se apresentava para o general, entrava em linha, aprendia um pouquinho ali como lutar e ia para a guerra, e lutava mesmo. Só que teve um homem chamado Mário, que ele falou assim, vamos treinar um exército que seja sempre um exército? E ele fez um exército constante. E esse foi um grande mal para Roma. Porque aí quem dominasse o exército, dominava a cidade. E foi passando de um para outro, até surgir, por exemplo, Sula. Sula foi um homem muito mau, que dominou. Ele usou o poder ele era da aristocracia, ele usou o poder do exército
para dizimar e destruir os inimigos dele, dentro de Roma. E nessa época surgiu um jovem que ele começou a se interessar. Ele queria que esse jovem se unisse a ele. E o nome dele era Júlio César. Júlio César. Então ele tentou ganhar Júlio César para ser amigo dele. Não conseguiu. Só que ele viu que Júlio César estava se destacando. Então o que ele fez? Mandou assassinos para matar César. Júlio César deu propina para os assassinos e eles foram embora. Ele falou, mas eu não consigo me livrar desse homem. Aí o que ele fez? Tentou de novo ganhar César, fez uma proposta para ele, fez César divorciar da mulher dele, casar com acho que era a filha dele, e César então se tornou amigo de Sula. Tinha um outro jovem que ele também começou a se interessar para ser amigo dele, para atuar com ele. E o nome desse homem era Pompeu. Já ouviu falar de Pompeu? Também fez Pompeu se divorciar da mulher dele e fez casar com uma outra mulher que ele indicou. E esse Sula foi ficando cada vez mais velho até que ele morreu, se retirou e morreu. Mas tinham agora 3 pessoas no poder. O Senado odiava Júlio César. E eles também odiavam Pompeu. Porque Júlio César era o ídolo das pessoas e Pompeu era o ídolo do exército. Foi Pompeu que veio por... Deixa eu ver se aparece aqui. Não. Foi Pompeu que veio aqui, ó. Vocês estão vendo o brilho vermelho aqui no mapa? Foi ele que desceu aqui e que subjugou Jerusalém. Quando Jesus veio para essa terra, tinha um império dominando Judá. Qual que era o império? Os romanos. Como que Judá tinha se submetido aos romanos? Como que ela tinha se subjugado? Foi com Pompeu. Então esse Pompeu tinha vencido ali, tinha vencido um monte de nações, conquistou tremendas nações e aí voltou para Roma. E quando eles voltavam para Roma e eles passavam uma certa linha para dentro da cidade, eles automaticamente eram civis, eles não tinham mais força militar. Era uma linha, era invisível, era coisa antiga de Roma. Só que se você passasse ali, você era de novo uma pessoa civil. Você não era um líder militar. E Pompeu voltou e tal, mas ele queria que celebrassem um triunfo para ele. Vocês sabem o que era triunfo? Não? O triunfo era uma comemoração romana. Que quando alguém fazia grandes feitos na guerra e voltava, ele celebrava um triunfo. Então as pessoas aclamavam ele, ele podia aparecer como chefe dentro daquele limite que eu falei. E era só naquele dia. Ele era condecorado, cantavam e ele exibia os troféus que ele tinha trazido de cativos, de ouro, de prata, de bens, de animais, de comidas. Ele trazia tudo e mostrava, olha, eu triunfei, eu sou vitorioso. Pompeu queria um triunfo. Ele tinha ganhado muito, ele tinha realmente sido vitorioso de muitas nações. Só que o Senado estava com uma inveja tremenda de Pompeu e de Júlio César. Então eles não queriam dar o triunfo para Pompeu e não queriam dar a província para César. Mas para encurtar a história, César conseguiu se unir a Pompeu, se unir a um outro homem que era o indivíduo mais rico do mundo romano. Alguém sabe o nome dele? O indivíduo mais rico que teve no mundo romano. Crasso. Pompeu, Júlio César e Crasso formaram o primeiro triunvirato. Esse foi o primeiro domínio de três pessoas na República Romana. E aí eles deixaram de lado o Senado, os cônsules, eles eram cônsules, Pompeu e César, e, se eu não me engano, e eles tomavam decisões por si mesmos. Então, tudo que tinha que acontecer, César falava, é isso, é aquilo, e eles obedeciam, todo mundo obedecia. Por quê? Pompeu tinha o exército, César tinha o povo e Crasso tinha o dinheiro.
Esse triunvirato foi quebrado, porque o Senado conseguiu fazer uma inimizade entre Pompeu e César. Dizendo que a mulher de César começou a se apaixonar por Pompeu e tal. Não sei se é verdade, mas eu sei que isso causou uma inimizade entre eles. Aí o Senado abraçou Pompeu, falou, agora você é o nosso campeão, a gente vai estar do teu lado, contra César. Só que eles subestimaram o que o exército queria. O exército amava Júlio César também. Então eles acabaram passando para César. E Pompeu teve que fugir. E no fim, César foi atrás dele. Pompeu tentou lutar contra ele, tentou fugir, mas não conseguiu. Quando finalmente César cercou ele, ele pensou, vou morrer, né? César falou, não, eu quero falar com você. Eu quero conversar, o que está acontecendo? Pompeu não quis falar, fugiu para o Egito. E César foi para o Egito. E aí mataram Pompeu e entregaram para ele assim, a mortalha dele. Ou o corpo, né? Crasso morreu também numa grande batalha que os romanos tiveram com os partas. A Pártia era um reino que ficava aqui, ó. E a Pártia foi um reino, um império, que os romanos nunca conseguiram conquistar. Essa batalha que Crasso morreu foi uma grande batalha que os partas ganharam. Aí quebrou o triunvirato. Pompeu já tinha morrido no Egito, Crasso morreu aqui, só sobrou César. Quando o Senado viu que César não era possível vencê-lo, eles começaram a falar, então a gente tem que abraçá-lo. E eles começaram a abraçar e lançar honras e admirar e pôr nomes nele, pai da nação. E como é que chama? Pontífice Máximo. Sabia que César tinha esse título? O mesmo título que é dado ao Papa hoje, César tinha. Pontífice Máximo. O que é pontífice? Tem que ver com ponte. Aquele que liga nós a Deus. César tinha esse título. E diversos outros títulos deixaram ele todo cheio de si. E quando eles não tinham mais honra para dar para ele, mais títulos para dar, não sabiam nada mais o que fazer, eles mataram ele. E assassinaram. E ele recebeu flechadas e pedradas e tudo e facadas vindo do telhado, de todas as partes no Senado. 2 grandes conspiradores contra ele foram Cássio e Brutus. Tanto que tem aquele, até tu, Brutus, né? Até Brutus estava contra ele. E ele disse, até você? César era um indivíduo tremendo, era o maior romano que existiu. Ele era tão incrível que teve uma vez que o Senado declarou guerra contra ele. E ele chegou para o exército e falou assim, o Senado declarou guerra contra mim, se vocês quiserem, vocês podem ir embora. Ou se quiserem ficar, fiquem comigo. Uma pessoa só foi embora. Só um soldado. Sabe o que ele fez? Em vez de pegar o homem e falar, tragam ele aqui, vamos torturar ele aqui. Sabe o que ele fez? Ele falou, ele deixou a bagagem dele, manda embora com ele lá. Mandou embora a bagagem do homem. Era uma pessoa diferente, né? Pessoa diferente. E os romanos, depois de terem matado César, pensaram, estamos livres do tirano. O Senado achava que ele era tirano. Só que eles viram que, na verdade, agora que a tirania ia começar. Porque a partir dali, veio o segundo triunvirato. E quem que era o segundo triunvirato? Augusto César. O nome dele era Otaviano, mas ele assumiu o título de Augusto César. Marco Antônio e qual que era o terceiro nome que eu esqueci agora? Enfim, esqueci. E esses homens fizeram um acordo entre si. Eles iam eliminar todos os inimigos deles de Roma, dentro da cidade. Então, se ele não gostava de um certo fulano, ele ia pôr numa lista negra o nome.
E eles começaram a dar um nome. Um teve que entregar o irmão, para o outro entregar o pior inimigo dele e tal. E os 3 foram fazendo esse acordo. E eles postaram uma lista de nomes proscritos, nomes condenados. E eles falaram assim: as portas da cidade vão ficar fechadas e vocês vão trazer cada um desses nomes aqui. Depois que eles pegaram todas essas pessoas e eliminaram, eles puseram mais uma lista com outros vários nomes, milhares de nomes. Também foram eliminados. Quando terminaram todo esse extermínio de gente, eles falaram: agora sim a cidade está livre de novo. E aí o povo falou: olha, vocês salvaram a cidade. Salvaram nada, né? Tudo baseado no egoísmo. Aquele lá eu não gosto porque ele fez isso e isso quando eu era mais novo, agora ele vai pagar. Aquele lá tem uma mulher bonita, vou pegar. Aquele lá tem muito dinheiro e propriedades, vou pegar para mim. A pessoa morria baseado no que ela tinha. Enfim, por último, só ficou Augusto César, porque ele teve aquela grande batalha. Você já ouviu falar de Cleópatra, né? Cleópatra? Marco Antônio foi para o Egito, se uniu a Cleópatra, e ele e Cleópatra foram então disputar com César Augusto quem ia ser o dominador do mundo. Eles fizeram 500 navios de guerra no Egito. Navios com torres, era coisa assim incrível. Só que tinha tanto navio e não tinha tantos marinheiros. Então eles pegaram gente que não sabia navegar direito e foram para essa guerra contra Júlio César. Quem ganhasse a guerra ia dominar o mundo. Só que Cleópatra, assim que ela viu os primeiros combates ali de barcos, ela virou o barco prateado dela, estava todo brilhante, e foi embora. Marco Antônio viu aquilo, virou o barco dele e foi embora atrás dela. Sem o líder, o que acontece numa guerra? Então, a batalha foi ganha. Augusto César se tornou o senhor do mundo. Marco Antônio e Cleópatra cometeram suicídio. Otaviano é o Augusto César. O que era? Não me vem o nome do terceiro lá. E Augusto César então ficou como o único imperador. A partir daqui, o reino foi só piorando. Na época dele ainda estava bom, mas depois dele veio Tibério César, um homem vil. Daniel 11 descreve ele como um homem vil. Veio Calígula, maluco. Imagina uma pessoa maluca, de dentro para fora, de fora para dentro, de cima, todo lado, maluco. Doido mesmo. Vou dar alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Ele pegava as amantes dele, punha uma faca no pescoço delas e falava assim, nossa, como seria essa faca entrando no seu pescoço? Ele fazia a estátua dele ser vestida com a roupa que ele estava usando no dia. Vestia igualzinho ela. Ele fazia montes de ouro, de moedas, e ele pulava, mais ou menos como o tio Patinhas, né? Fazia. Ele pulava ali, ficava jogando para cima e deitado, e fazendo assim, movimentos como que ouro, ouro, ouro. Ele pegava pérolas de grande valor, jogava acho que era vinho, ela era totalmente dissolvida, ele tomava, feliz da vida. E procure por segundo triunvirato. Segundo triunvirato. Vê se achem. E uma outra coisa que ele fez que para mim foi a mais maluca, fora as questões de moralidade, coisas assim, de pecados terríveis, essa que foi, além de ser um pecado terrível, foi uma maluquice. Ele fez uma ponte de navios e chamou todo o povo para subir na ponte. Quando o povo subiu, ele mandou os soldados dele empurrarem todo mundo para a água. Adultos, velhos, crianças, todo mundo. E não deixava subir de volta. Maluco. Imperador
do mundo romano. Só que você pensa assim, não, isso já é o suficiente, não tem nada pior que isso. Como que daria para alguém ser pior que isso? Espera aqui, não chegou Nero ainda. Não chegou Caracalla. Não chegaram pessoas que pareciam demônios em vez de gente. Lépido, obrigado. Lépido. Então, Augusto César, Marco Antônio e Lépido. Era o segundo triunvirato. Depois de Calígula, veio Nero. Um homem que não tinha nem a dignidade de ser chamado de homem. Ele era um monstro. Ele era tão terrível que ele abriu a mãe dele, viva. Abriu o ventre dela, mandou abrir e falou assim, ó, eu sou um Deus. E eu quero saber de onde um Deus vem. Pode abrir ela. E a Agripina foi aberta no meio. Mas ela é uma das que a gente sabe com certeza que vai estar no Lago de Fogo. Porque ela treinou ele para ser assim. Com os homicídios e as loucuras que ela fazia. A Marcelina e a Agripina, duas mulheres loucas do mundo romano. E lógico, o filho dela não pode ser muito diferente. Armoite diz que no Lago de Fogo vai estar Nero e vai estar a mãe dele, que fez ele ser assim. Agripina. Outras coisas que ele fazia era assim, coisas assim inacreditáveis, não vale nem a pena mencionar, né? Mas por fim, ele tinha queimado Roma, ele queimou uma parte da cidade, possivelmente para reconstruir a cidade. E quando o povo ficou revoltado que ele fez isso, ele falou, não fui eu, foram os cristãos. E causou uma tremenda perseguição contra os cristãos. E o apóstolo Paulo foi preso nessa época, por causa disso. Aí ele foi solto, mas aí teve acho que foi Simão Mago. Lembra de Simão Mago? Que Pedro... Foi ele que se converteu, né? E aí Aí ele tentou comprar o Espírito Santo. Ele falou assim, ó, toma dinheiro, falou para os apóstolos, né? E me deem esse poder aí para que quem eu puser a mão, receba o Espírito Santo. Aí Pedro falou para ele, o teu dinheiro pereça com você. Você pensou que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro. E quantos não fazem isso hoje, né? Compre com dinheiro aqui, ó, os dons de Deus. Esse Simão Mago ficou com muito ódio, muita raiva de Pedro. E Nero tinha patrocinado Simão Mago. Isso você aprende no livro Paulo, um apóstolo da fé e da coragem, de Ellen White. Nero tinha patrocinado Simão Mago. E ele fez com que... Simão Mago fez com que Nero aprisionasse novamente Paulo. Acho que foi isso. E Pedro também. Pedro morreu. Pedro foi morto de ponta cabeça, crucificado. E Paulo foi decapitado. Por consequência desse Simão Mago aí. Esse foi Nero. Depois de Nero veio Galba. Depois vieram vários outros. Até chegar a hora de Vespasiano. E Tito. Lembra de Tito? Foi sob o domínio de Tito que aconteceu com Jerusalém o que Jesus tinha predito. A destruição de Jerusalém. Ele viu Jerusalém, o templo, ele falou assim, não vai restar aqui pedra sobre pedra. Exatamente o predito aconteceu. Tito não queria destruir o templo, mas um ser maior que Tito disse que tinha que ser destruído, e ele foi destruído. Então, dentro do Império Romano, aconteceram vários eventos. Um deles, que é o digno de nota, foi o cumprimento da profecia de Daniel 9. Né? A vinda do Messias, ou seja, o início do ministério do Messias. Quando você lê ali sobre as 70 semanas, deixa eu até ver se eu acho aqui a linha do tempo. Aqui. Isso aqui, toda essa parte aconteceu dentro do Império Romano. No ano 27 depois de Cristo, Jesus foi batizado.
No ano 31, na primavera do ano 31, primavera do hemisfério norte, Jesus foi crucificado e no outono do ano 34 houve a morte de Estevão. Tá? Isso aqui, o nascimento de Jesus, que foi antes desse ano, aconteceu durante o domínio do imperador... Que imperador? Jesus nasceu sob o domínio de quem? Hã? Sim, mas o imperador romano. Augusto César. Lembra que a Bíblia fala que César Augusto fez o recenseamento nos dias de Augusto e tal, né? Então, Augusto César. Agora, vamos para frente. Isso aqui, batismo de Jesus, morte de Jesus, aconteceu durante o domínio de que imperador? Tibério César. Tibério. Todos agora eram Césares. E hoje, até hoje o título existe, né? Czar na Rússia, Kaiser na Alemanha, César, Caesar. Todos esses eram em decorrência do nome de Júlio César. Todos eles pegaram esse sobrenome para dizer, domínio, rei ou imperador, né? Dominador. Aqui, Tibério César. Muito bem. Aí, passaram-se muitos anos e houve, então, como é que eu digo? Aqui agora. Deixa eu ir lá para frente de novo. Aqui. O Império Romano foi crescendo, cada imperador sendo mais poderoso, mais forte, até chegar ao ponto de que o império estava tão grande que os imperadores não duravam. A maioria deles estavam morrendo não de morte morrida, mas de morte o quê? Matada, assassinado. Estou tentando lembrar os números. Mas assim, de 60 imperadores entre um certo período, 2 morreram na guerra, 2 morreram de velhice, e os outros 50 e tantos foram mortos mesmo, a maioria sem ver Roma. Eles eram feitos imperadores lá onde estavam as províncias, pelo exército, e nunca chegavam na capital. Morriam. Então era um cargo perigoso ser imperador, viu? Alto risco. Já pensou? Então o que um imperador teve a ideia de fazer? Ele falou assim, tá tão perigoso que eu quero me proteger. Como que eu vou me proteger? Eu vou chamar mais gente para ser imperador também. Então eles fizeram assim, 2 pessoas iam ser imperadores e 2 iam ser ditadores. Com a ideia de que assim que esses 2 imperadores saíssem, os 2 ditadores virariam imperadores e outros 2 ocupariam o cargo de ditadores. E isso aconteceu na época de... nome foi... Diocleciano... acho que foi Diocleciano. Agora eu não me lembro os nomes. Mas eles fizeram assim. Então eles dividiram. 2 foram imperadores e 2 ditadores. Só que mesmo assim, ainda estava perigoso ser imperador. Porque havia tentativa de assassinato e tal, e outro queria ser. Então o que aconteceu num certo momento? Haviam 6 imperadores. Assim que um deles morreu, um imperador anterior morreu, as legiões declararam Constantino imperador. Então, quando Constantino foi declarado imperador, havia 6 ao mesmo tempo. Foi o único período da história romana que 6 imperadores estavam ao mesmo tempo. Todos eles querendo ser o único. Qual é o princípio? Egoísmo. Por quê? Por que era egoísmo? Porque para ele ser o único, o que ele tinha que fazer com os outros? Matar. Mas era justamente isso que eles quiseram. Então,
Constantino foi declarado imperador e ele estava na Gália. Perdão, na Bretanha. Aí ele veio para a Gália. A igreja estava sendo perseguida. Deixa eu ver se eu mostro aqui. A igreja cristã era perseguida por vários imperadores. Nero acendia ou iluminava o jardim dele com corpos de cristãos sendo queimados. É um monstro. Mas era o que ele fazia. E os cristãos eram lançados no Coliseu para serem comidos por leões, eram queimados, eram mortos por gladiadores. E os cristãos foram perseguidos por séculos. Só que chegou um momento que os cristãos estavam sendo tão perseguidos aqui, porque chegou a hora da perseguição de 10 dias. Vocês já viram em Apocalipse 2, na segunda igreja, quando fala, vocês terão perseguição de 10 dias, já ouviram falar disso? Esses 10 dias, profeticamente falando, são 10 anos. Lembra disso? Em profecia, um dia profético vale o quê? Um ano literal. Então, 10 dias seriam 10 anos. Essa perseguição foi feita por esse povo aqui, ó. Por que eles estavam perseguindo os cristãos? Qual era o motivo? Por que não deixar os cristãos crerem no Deus que eles quisessem? É porque é o seguinte, em Roma, o Estado era soberano. O Estado era o que estava acima de tudo. Então, se o Estado é soberano, o Estado tem que aprovar e desaprovar as coisas para os cidadãos seguirem ou não, certo? Os deuses romanos eram subordinados ao Estado. Então, esses homens que perseguiram muito os cristãos, como Marco Aurélio, Décio, Valério e Diocleciano, eles queriam proteger o Estado. Tanto que, acho que foi Galério que disse assim, ó, eu julguei que eu devia lutar, destruir os cristãos, porque eles estavam mudando os costumes antigos dos nossos pais. E, por incrível que pareça, ainda hoje tem gente que pensa assim, países que pensam assim. Que os cristãos eles são um perigo, porque eles estão mudando os costumes antigos. Por isso que lá na Síria, às vezes tem chacinas de cristãos. Na Índia, são perseguidos. O primeiro-ministro da Índia, hindu, ele tem um plano de eliminar o cristianismo da Índia e fazer a Índia voltar a ser hindu. Eles veem como uma ameaça. E os romanos não eram diferentes, eles viam os cristãos como uma ameaça. Então, a perseguição que foi instigada por Galério, é chamada de perseguição de Diocleciano, durou do ano 303 a 313 depois de Cristo, essa perseguição. Galério foi o mais terrível em perseguir os cristãos ali. Só que ele começou a ter uma doença tão forte, acho que foi no abdômen, tão forte, que ele começou a apelar para os deuses. E ele rezava, sei lá, fazia petições aos deuses, apresentava ofertas, mas não era curado. E foi piorando, e devia estar tão terrível, que ele resolveu fazer um ato desesperado. Sabe o que ele fez? Resolveu pedir para os cristãos orarem por ele. Mas ele tinha partido eles no meio, assado, triturado. Mas agora ele falou assim, olha, eu fiz isso porque eu achei que eu devia fazer isso para proteger a religião dos nossos pais. Mas eu acho que dá para estender a misericórdia para os cristãos também. Se eles puderem orar por mim, ele fez um edito. Se eles puderem orar por mim, orem por mim também, para que o Deus deles me ajude e tal. Que incrível, né? Furiosamente perseguindo os cristãos, de repente, por favor, orem por mim. Esse foi Galério. E essa perseguição, ela foi encerrada
com o Edito de Milão, que foi promulgado no ano 313 por Constantino e Licínio. Constantino e Licínio. E esse edito dizia assim: no Império Romano, todos os cidadãos vão poder adorar quem eles quiserem. Ou seja, ele liberou para todas as pessoas adorarem quem quer que elas quisessem. Com isso, trouxe paz de novo para o Império. Nós vamos parar aqui. E depois a gente continua com a parte de união de igreja e Estado. Tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar? Pai Celestial, nós te agradecemos pela mensagem que o Senhor nos dá, pelas profecias e porque nós podemos confiar na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da verdade, e que possamos aceitá-la no fundo do coração, que possamos andar em harmonia com a Tua verdade. Dá-nos um bom restante de tarde. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.